Meu irmão, minha irmã, querido agente de pastoral da nossa paróquia Santa Teresinha, nós estamos iniciando o nosso retiro espiritual. Discípulos missionários no coração da Trindade. Esta é a primeira semana do nosso retiro. E eu desejo, inicialmente, dar a todos vocês pequenas orientações, são pistas de como nós podemos exercitar a oração. Nós sabemos que a oração é uma questão de exercício. Assim como fisicamente, muitas vezes nós precisamos nos exercitar. Muitos vão em academias, fazem caminhadas. E se não fazemos o exercício, parece que o nosso físico fica um pouco atrofiado. Brincando, dizemos, ficamos enferrujados, não é? Assim como precisamos exercitar o nosso corpo fisicamente, precisamos exercitar a nossa alma, o coração, na busca de Deus. E é uma questão de prática e de perseverança na prática, a oração. Nós recomendamos o exercício da Lectio Divina. O que significa isto? São 4 passos fundamentais que nós devemos dar enquanto estamos em oração. Primeiro passo, a leitura atenta do texto bíblico que nos é proposto. A cada dia, nós vamos indicando um texto bíblico. Procure aquele texto na sua Bíblia. Leia, mas não leia de modo mecânico, apressado. Leia com atenção. E se preciso for, leia mais do que uma vez. Leia quantas vezes for preciso. Eu costumo dizer que quando nós temos a Bíblia em mãos, batendo o olho num determinado texto, numa determinada passagem, nós, detectando qual passagem é, e se nós já a conhecemos, temos a tentação de correr o olho e passar logo para outra passagem bíblica. É uma certa tendência que nós temos. Eu já conheço esse texto. Eu já li outras vezes. Já ouvi na missa. E com isso, nós fazemos uma leitura corrida. Na verdade, a palavra de Deus é inesgotável. Nós nunca a conhecemos totalmente. A palavra de Deus é de uma riqueza. E a cada encontro com ela, nós descobrimos coisas novas. Não que a palavra mude, mas nós mudamos. Uma coisa é ler o mesmo texto bíblico quando nós temos 15 anos de idade. Outra coisa é ler na maturidade de anos. Outra coisa será ler na velhice. Em cada momento da nossa vida, a palavra de Deus nos faz enxergar coisas novas. No modo mesmo como Deus dirige a nós, no concreto da nossa vida, a sua mensagem de salvação. Então, o primeiro passo é este: ler atentamente, sem preguiça e sem pressa. Mas eu já conheço. Não importa, nunca conhecemos por completo. Leia, debruce-se no texto bíblico. Depois de uma leitura atenta e aprofundada, o segundo passo é justamente a meditação do que nós acabamos de ler. Meditar significa trazer a mensagem lida para a vida e colocar a vida na mensagem da palavra de Deus. Como aquela palavra se aplica à minha vida, à minha história, ao meu contexto. Meditar significa, ao mesmo tempo, levar em consideração o contexto em que Jesus falou naquela passagem do Evangelho, ou em que os profetas falaram naquela passagem específica de cada um. Levar em consideração o contexto do próprio texto bíblico. Saber captar bem a mensagem, o significado daquela mensagem que nós lemos. Depois de meditar, e para a meditação, nós oferecemos algumas pistas, alguns elementos, que auxiliem nesta meditação.
Depois da meditação, terceiro passo neste exercício da Lectio Divina é justamente a oração. Deus fala a nós, transmitindo-nos a sua palavra de vida e salvação. Agora é preciso que nós também falemos a Ele. A resposta que damos à palavra de Deus é a oração. Se lemos uma determinada passagem, por exemplo, em que o Senhor nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, atribulados, e eu vos darei descanso. É o Senhor se dirigindo a nós. Na oração, nós devemos responder a isto, numa atitude de entrega. Senhor, acolhe o fardo de cada dia na minha vida, minhas preocupações. Quais são as minhas preocupações? É momento de dizer ao Senhor: ajude-me a carregar o peso das dificuldades enfrentadas, que eu não desanime. Sei da tua presença junto a mim, sei do teu amparo, nunca me abandones. Isso tudo é um modo de responder ao Senhor numa atitude profunda de oração, que é diálogo com Ele. Depois da oração, quarto e último passo no exercício da Lectio Divina é o que nós chamamos de contemplação. Eu gosto de dizer assim: dois amigos, quando se encontram e há muito tempo não se viam, falam o tempo todo. Um quer falar mais do que o outro, contar as histórias, pôr a conversa em dia. Mas num determinado momento, depois do convívio, depois de um cafezinho, depois da descontração, das risadas, das notícias, das novidades, parece que o assunto acaba. Nem por isso a amizade termina. E os dois permanecem, por alguns momentos, em silêncio. Quem nunca experimentou estar com um amigo, na presença de um amigo, mas em silêncio? E a presença por si só alegra e preenche o coração. A contemplação é mais ou menos isto. O Senhor nos falou e nós falamos a Ele na oração. Chega um ponto que nós silenciamos e deixamos apenas o olhar. O Senhor nos olha, nós o olhamos. Esta troca de olhares, numa amizade profunda, na alegria do encontro, da presença, isto é a contemplação. É mais ou menos como uma criança nos braços de um pai. A criança, num primeiro momento, ela quer ir para o colo do pai. Quando o pai a pega nos braços, ergue no alto, faz festa, brinca com a criança eufórica, mas chega um determinado momento que a criança repousa e ela se entrega naqueles braços e chega ao ponto até de dormir nos braços do pai. Esta é a contemplação, simplesmente estar no Senhor e deixar o Senhor estar em nós. Na última ceia, o evangelista São João, o mais novo dos apóstolos, ele se reclinou no peito de Jesus. No momento em que Jesus já experimentava o sofrimento da traição, a iminência da sua entrega, do seu julgamento, da sua condenação à morte, João simplesmente reclina a cabeça do lado de Jesus. Isto é a contemplação, estar na presença. Santa Teresa d'Ávila nos diz que a oração é estar na presença daquele que sabemos que nos ama. Esta é já uma oração que se abre à contemplação. Oração não é só o diálogo, é também o diálogo, a conversa com o Senhor. Mas num determinado momento é preciso silenciar para simplesmente reclinar a cabeça no peito do Senhor. Estar com Ele. Abandonar-se em seus braços. Muito bem. Ler, meditar,
rezar, contemplar. 4 passos da Léxio Divina. Tenha a sua Bíblia em mãos. Mergulhe de verdade, profundamente, em cada passagem da Escritura. Acolha, de modo especial, o anúncio do Evangelho, a boa nova que Jesus nos traz. Acolher a boa nova de Jesus é acolher a sua pessoa. Como é bom quando nós começamos a sentir dentro de nós o gosto, a vontade, o desejo de estar com o grande amigo que morreu por nós, Jesus. Isto é o cultivo da espiritualidade, o cultivo da vida de oração. E quando nós rezamos, meu irmão, minha irmã, brincando eu digo assim, as máscaras caem, porque no encontro com Deus prevalece a verdade e o amor. Nós, diante dele, somos quem somos. Não fingimos nada na presença do Senhor. Nenhuma mentira, nenhum subterfúgio, nenhuma máscara se impõe. O Senhor nos quer do jeito como somos. Algumas pessoas, eu já ouvi, inclusive, partilharem, que quando estão numa situação de pecado ou se sentem distantes de Deus, não se sentem dignas de cultivar a oração. Não se sentem, não se imaginam próximas do Senhor Jesus Cristo. Jamais devemos pensar assim. Jesus veio a este mundo buscar justamente quem se perdeu. Não vim para os que têm saúde, mas para os que precisam do médico, disse Jesus. Ninguém se sinta indigno ou incapaz de estar com Ele. Ele não rejeita da sua presença ninguém que o procura com o coração sincero. O importante é abrir o coração a Ele. Não importa qual seja o nosso passado, a nossa história, nossas quedas, nossas frustrações, nossas alegrias ou tristezas, somos quem somos. E ao abrir o coração a Ele, Ele mesmo vai nos transformando a partir de dentro. No dia 1º de agosto, nós meditamos a partir de uma passagem do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Nós estamos iniciando o nosso retiro e mergulhamos nesta passagem do Evangelho. A passagem é aquela em que Jesus justamente convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados, com o peso dos fardos, eu vos darei descanso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Um pouquinho antes, Jesus diz assim: eu te louvo, te bendigo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu quero te convidar a aceitar este convite irresistível de Jesus. Vinde a mim, estar com Ele. Nós estamos vivendo um tempo desafiador na história da humanidade. Ainda os efeitos desta pandemia acarretam na vida de muitas pessoas ansiedades, tristeza, depressão, perda do sentido da vida. Isso tudo além da enfermidade física. Alguns até que tiveram Covid convivem agora com sequelas, não é? Deste vírus. Outros estão lutando com consequências materiais desta pandemia, famílias convivendo com o desemprego, a falta da renda necessária para a dignidade. São tantas questões que vão gerando em nós preocupação, insegurança. Olhamos à nossa volta, vemos crescer a violência. Certa vez uma pessoa me disse, recentemente, parece que as pessoas estão emocionalmente afloradas, não é? Tudo está muito à flor da pele.
E de fato é um pouco esta a atmosfera que nós respiramos, de insegurança, de incertezas quanto ao amanhã. Talvez este convite de Jesus, vinde a mim, eu vos darei descanso, eu ajudo a carregar os fardos, talvez seja um convite dirigido a nós num momento muito propício. Se queremos ser discípulos missionários de Jesus, é preciso que antes tenhamos nossas forças restauradas a partir dele, nele. O Senhor nos fortalece. Eu vos darei descanso. Ter boas energias, ter disposição, vontade, entusiasmo para trabalhar com Jesus é fundamental. Percebam como em outras passagens do Evangelho, Jesus chamava os seus apóstolos ao descanso, depois de se encontrarem com multidões, depois de anunciarem a boa nova do reino, de alimentarem os que tinham fome, curarem os que estavam doentes, expulsarem os demônios. Jesus dizia aos apóstolos: vinde a um lugar retirado para descansarem um pouco. Às vezes até se dirigiam para outras regiões retiradas, mas o povo, sabendo, ia à frente, porque o povo estava sedento. Jesus olhava as multidões, sentia compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Mas percebam que Jesus insiste com os apóstolos: é preciso abandonar-se à oração, é preciso refazer as forças, ter energia que só Deus pode nos dar. Aceitar este convite de Jesus, portanto, é aceitar refazer as forças em Jesus, se queremos ser discípulos missionários. Eu falo especialmente para você que é catequista na nossa comunidade, você que é ministro, você que é um agente de qualquer uma das pastorais, ou você que participa de algum movimento. Muitas vezes sentimos o cansaço, não é? E até o desânimo. Quantas vezes precisamos lutar internamente, insistir conosco mesmo, para fazermos alguma atividade ligada à comunidade, à nossa paróquia. É sempre a partir de Jesus que nós devemos encontrar motivação. Portanto, rezando esta passagem de Mateus 11, que o Senhor mesmo seja uma fonte de vida nova, de motivação para o trabalho que Ele pede que nós façamos. Ele confiou a nós a missão de evangelizar. Como eu fiz, façam vocês também. E é Ele mesmo quem nos garante a força para realizarmos esta missão. Quando você fizer a sua leitura de Mateus 11, 25 a 30, quando fizer a sua meditação, coloque esta palavra na situação concreta da sua vida. Procure fazer a contemplação, que é o abandonar-se em Jesus, repousar nele, amparar-se em seus ombros, estar com ele. E termine a sua oração pedindo sempre a graça de nunca desanimar no seguimento de Jesus. Eu, que sou um agente de pastoral, me proponho a dar testemunho de Cristo a tantas pessoas. Senhor, ajuda-me a nunca perder as forças no meio do caminho, a não ficar no meio do caminho. Complete em mim a obra começada, que eu vá até o fim, que eu complete ou que eu cumpra com a missão que Tu me confiaste. Ajuda-me, Senhor, a não desanimar jamais, mesmo se nós atravessamos um período, uma fase da nossa vida permeada de tantos desafios. No dia 2 de agosto, eu proponho que nós meditemos uma outra passagem
da Sagrada Escritura, do Evangelho, que é justamente Mateus 5, de 13 a 16, e Mateus 5, de 43 a 48. E o convite que a Palavra de Deus hoje nos faz é um convite à santidade. Sede santos, como vosso Pai que está nos céus é santo. Ser santo. Em alguns momentos nós, em algumas versões da Palavra de Deus, podemos encontrar sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Sim, devemos querer a santidade de vida. O que é ser santo? Não podemos estigmatizar esta ideia de ser santo. Achar que o santo é aquela pessoa impecável, de mãozinhas postas, que não erra, que vira o olhinho para o alto. Não, isto é um santinho romanceado. Isto é uma ideia deturpada do que é o santo. O Papa Francisco recentemente nos presenteou com um documento maravilhoso, chamado Gaudete et Exsultate, sobre a santidade no mundo atual. E o Papa fala, o santo é o homem, a mulher do cotidiano, que vive na família, no ambiente de trabalho, na comunidade, na igreja, na sociedade, em todos os ambientes. Ser santo é o esforço por cultivar a imitação de Cristo. Imitar Cristo, identificar-se a Ele. Esse esforço constante de querer ser como Jesus nos pediu que sejamos. Isto é ser santo. Os santos também erraram, também tropeçaram no caminho da vida, caíram, mas se levantaram e fizeram até mesmo das quedas ocasião de crescimento, de amadurecimento, de retomada da vida em Cristo. Santidade é vida em Cristo. E se temos vida em Cristo, estamos unidos ao Pai. É o Pai que nos deseja acolher. E se estamos nos braços do Pai, tudo isto é porque o Espírito Santo, agindo no íntimo de cada um de nós, nos impulsionou. É o Espírito Santo que nos inspira a vivermos como Cristo. E vivendo como Cristo, estamos com o Pai. Ser santo é isto, é ter vida em Deus, vida na Trindade. Se você é um agente de pastoral, é preciso rezar, pedindo muito ao Senhor a graça da santidade, a graça da santificação. Que Deus nos dê esta graça de sermos santos e de testemunharmos a beleza da santidade de vida. Querem uma outra expressão para definir a santidade? Coerência de vida. O santo é alguém coerente, que não compactua com a mentira, com o erro, com a enganação, com a injustiça, mas procura na sua vida, não sem esforços de conversão, procura a verdade, procura o bem, a paz, a justiça, o amor. Tudo isso está ao nosso alcance desde o nosso batismo. Fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para viver unidos a Deus, Trindade, e assim espalharmos no mundo a luz de Deus, por meio de uma vida de santidade. Rezemos então, mergulhemos nestes textos da Palavra de Deus, peçamos a graça de viver a santidade para com Deus e para com o próximo também, praticando tudo o que o Evangelho nos ensina em relação ao nosso próximo. Que possamos crescer no amor a Deus e ao próximo
e assim levar uma vida coerente, uma vida cristã coerente. Que bom se nós tivermos a capacidade de transmitir aos nossos irmãos e irmãs, no trabalho de evangelização, no trabalho pastoral, uma centelha da luz de Cristo, quase que sendo como espelhos de Jesus. O agente de pastoral, o discípulo missionário, é um espelho de Jesus no mundo. Que este espelho não esteja embaçado, que este espelho não esteja quebrado, que este espelho não esteja distorcido, mas que límpido ele possa refletir a beleza do amor de Deus a todas as pessoas. É isto que é nossa tarefa. Não é fácil, mas devemos nos esforçar. Eu como padre, você como catequista, como ministro, como agente de pastoral, você que procura tomar a cada dia consciência do próprio batismo. Todos nós, formando a igreja viva, devemos cultivar uns com os outros e todos juntos com Deus uma vida coerente, uma vida no amor, na justiça e na paz. Peça ao final desta oração a graça de crescer, portanto, no amor e na santidade de vida. Neste dia 3 de agosto, vamos dando mais um passo em nossa espiritualidade, em nossa oração. Estamos cultivando este encontro com Jesus e por Jesus chegamos ao Pai, chegamos ao coração da Trindade. Por Jesus temos acesso ao Pai num só Espírito. Está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. A pergunta que deve estar presente para nós hoje é esta: como é minha oração? Como eu rezo? Procure tomar consciência. Muitas vezes rezamos, mas de um modo um pouco, me permitam dizer, bagunçado. É preciso ter sempre clareza de que na oração eu devo me dirigir ao Pai por meio de Jesus Cristo. Ele, Jesus, disse assim: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai concederá a vocês. E fazemos isso à luz do Espírito Santo. Nos dirigimos ao Pai por meio de Jesus, na força do Espírito Santo. Aqui está o núcleo, o cerne, o centro da oração cristã. Toda oração cristã é trinitária. Nós sempre iniciamos nossas orações na liturgia e mesmo na oração pessoal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, traçando o sinal da cruz. Por isso a oração ela deve ser trinitária. E é preciso que nós nos exercitemos nesta prática. Levar sempre o pensamento e o coração ao Pai, unidos a Jesus. Jesus é o Filho único do Pai, o unigênito do Pai. Ele veio viver entre nós, é nosso irmão. Nos ensinou o caminho do amor, morreu e ressuscitou. Pela sua morte e ressurreição, nós fomos adotados pelo Pai. Portanto, nós somos filhos no Filho único, Jesus Cristo. Pois bem, é preciso que nós, então, tenhamos esta familiaridade com o Pai, como um filho tem familiaridade com o seu pai. Sempre lado a lado com o irmão maior, Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. É um exercício que nós devemos fazer. Procure perceber e procure alimentar no fundo do coração este encontro com o Pai por meio do Filho na força do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em nossa vida, ele nos dá a lucidez.
não nos deixa esquecermos quem foi Jesus, o que Ele fez e falou, sua pessoa. O Espírito nos capacita para imitarmos Jesus. E imitando o nosso irmão maior, Jesus, nós estamos unidos ao Pai nesta familiaridade, nesta intimidade com o Pai. Peça nesta oração a graça de crescer na santidade de vida por meio de uma profunda vida de oração trinitária. Que maravilha! Deus é um, mas Ele não é sozinho. Ele é comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entre nesta comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participe da intimidade da Trindade, porque é a partir daí que nós vamos crescer também na comunhão uns com os outros, formando a Igreja, a comunidade de fé. Dia 4 de agosto, e nós vamos rezar a beleza da nossa filiação divina. E eu quero te convidar neste dia a se recordar um pouco do próprio batismo. Um dia, os nossos pais nos tomaram nos braços, nos levaram à fonte batismal e nós fomos banhados num banho de regeneração, de um novo nascimento, e tudo isto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nascemos de novo como filhos e filhas de Deus e membros da comunidade igreja. Nem sempre nós tomamos verdadeira consciência do que é ser filho de Deus. O convite hoje é este: rezemos esta verdade. Sou filho, sou filha de Deus. Que maravilha! Participo da intimidade do Pai. E foi Jesus Cristo que, vindo a este mundo, nos ensinou quem é o Pai, como o Pai é, como o Pai age em nossa vida. Aliás, é Jesus quem nos ensina a chamar Deus de Pai, Abá, que significa papaizinho. É dirigir-se ao papai com ternura, com amor. Ele é papaizinho, que na sua misericórdia perdoa, levanta o filho que caiu, na sua misericórdia ama e dá sentido à nossa vida. Ele quer que tenhamos vida, vida nele. Então procure hoje meditar Gálatas 4, de 1 a 7, e também Lucas 11, de 1 a 13. Mergulhe na palavra de Deus. Tenha presente esta sua condição filial. Somos filhos, filhas de Deus. Filhos no Filho Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, peça ao Senhor Jesus que te dê a graça de crescer na santidade, por meio de uma profunda vivência do próprio batismo. Lucas 11, de 1 a 13, é a passagem em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Lá, chamando Deus de Pai, sinta-se de verdade como filho, como filha dele. Peça a graça de crescer na santidade por meio de uma profunda vivência do batismo como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Dia 5 de agosto, e nós vamos fazer a Léxio Divina, rezar a palavra de Deus, o Evangelho que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor, nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo, nos pede para que deixemos o medo de lado e mergulhemos em seu amor. É preciso avançar para águas mais profundas. Este é o convite que nos é feito no dia de hoje para a oração. Que nós não tenhamos medo
de nos lançar em Deus. Não tenhamos medo de nos lançar em Deus. Todo medo nos anestesia, nos trava. Todo medo imobiliza. Quantas vezes em nossa vida nós nos deixamos travar pelo medo? Quais são os seus medos? Na oração, coloque diante do Senhor. Medo de uma enfermidade, medo de não ter o sustento necessário, medo de perder uma pessoa querida, medo da morte, medo da violência, medo do vazio. O medo sempre vai de mãos dadas com a tristeza. Deixemos de lado todo o medo e abandonemo-nos, mergulhemos de cabeça no mar profundo do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta passagem do Evangelho, Jesus pede aos seus apóstolos que lancem as redes para a pesca, avançando para um mar mais profundo, fazendo-se ao largo. Eles dizem a Jesus: nós já tentamos tantas vezes, mas vamos atender à sua palavra, em obediência à tua palavra, e lançam as redes na pescaria. Jesus, no final, diz aos apóstolos, especialmente a Pedro: não temais, faço de vocês pescadores de homens. Como agentes de pastoral, conscientes do nosso batismo, marcados pelo selo da Trindade, Trindade que habita o mais profundo do nosso coração, não tenhamos medo de nos lançar na missão. O Senhor faz de nós pescadores de homens. Que o Senhor nos fortaleça também neste dia de oração e peçamos a graça de crescer na santidade de vida, superando nossos medos e assim lançando-nos no amor dele e lançando-nos no mar da missão que ele nos pede. Neste sábado, dia 6 de agosto, nós meditamos a palavra de Deus que é dirigida a nós, especialmente este trecho que está no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Meu irmão, minha irmã, querido agente de pastoral, quando nós olhamos para Nossa Senhora, Maria, reconhecemos na vida dela uma vida de profundidade, de intimidade com o mistério da Trindade. Maria está inteira no coração da Trindade. O Pai a chamou, o Pai se encantou com Maria. O anjo Gabriel diz: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, ele se encantou de ti. Não é? Na raiz da expressão, o Senhor está contigo, nós devemos entender, o Senhor se encantou por ti. Portanto, o Pai dirige a Maria um convite e a chama a colaborar no seu plano de redenção. O Espírito Santo cobriu Maria com sua sombra e ela concebeu por obra do Espírito Santo o Filho de Deus no seu ventre, Jesus Cristo. Portanto, Maria está abraçada, inteira abraçada pela Santíssima Trindade. Ela é trinitária. Ela vive em Deus. Uma pessoa cheia de graça significa isto. Ela vive em Deus. E é o convite que é feito a nós também. Viver em Deus. Viver no seio da Trindade. Deixar que o Pai nos ame, nos abrace. Deixar que o Filho seja gerado no nosso coração, na força do Espírito Santo. E abraçados pela Trindade,
nós somos, no meio do mundo, testemunhas do amor, da verdade, da paz de Deus. Então, neste sábado, rezemos pedindo a Nossa Senhora que interceda pela nossa vida e vocação. Como discípulo missionário, a exemplo dela, possamos viver no coração da Trindade. Como discípulos missionários, espelhemo-nos nela, que também foi discípula do seu filho, mãe e discípula de Jesus. Deu à luz o filho, mas ao mesmo tempo seguiu os passos dele. E também ela participou do Pentecostes, ou seja, daquele momento bonito do nascimento da igreja e do anúncio do Cristo em todas as línguas. Mãe de Deus e mãe da igreja. Ela é mãe dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Este texto das bodas de Caná nos ensine uma vez mais a fazermos a vontade de Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Porque se fizermos o que Jesus nos ensina, atendendo à sua palavra, conservando a sua palavra em nós, nós estaremos unidos ao Pai. E tudo isso na força do Espírito Santo. E que o próprio Senhor transforme a nossa vida, converta o nosso coração, transformando o medo, a tristeza, a insegurança em um vinho novo saboroso, que é a alegria, a confiança, a vida nova em Cristo Jesus. Que a Mãe de Deus e Mãe da Igreja interceda por nós e pelo nosso trabalho de evangelização como discípulos missionários do Senhor.